Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus Cristo, derrama sobre nós o teu Espírito Santo de sabedoria, de poder e de bondade. Esse mesmo Espírito que age em nossos corações, esse Espírito que toca a nossa vida, que move o nosso ser. Nós te pedimos que esse Espírito Santo possa iluminar a nossa inteligência, a nossa vontade, para podermos viver como os verdadeiros filhos da luz, que querem revelar a tua luz na humanidade hoje. Virgem Maria, nossa Mãe, fica conosco durante todo o dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, Deusimar Andrade, seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, membro da Obra Homem aí há um bom tempo, com a graça de Deus. E hoje nós vamos partilhar, nesse clima de partilha, de coração aberto, vamos começar partilhando sobre a Palavra de Deus. Mas antes disso eu queria ler com vocês uma passagem. Normalmente quando a gente pensa na Palavra de Deus, de um modo geral, a primeira imagem que nos vem é exatamente a Bíblia, né? Mas vamos antes de tudo, escutar o que a Bíblia fala da Palavra de Deus. Você pode encontrar em João, capítulo 1, versículos 1 em seguintes. Eu vou ler só até o versículo 5, tá certo? No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo que foi feito. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a vida e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse prólogo de João, que pode parecer um pouco misterioso, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, parece misterioso. É claro que João, quando escreveu esse evangelho, não estava falando da Bíblia. Ele estava falando da verdadeira palavra de Deus, que é o Jesus Cristo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra que saiu da boca do Pai. Nós acreditamos em Deus, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo que se move, que age em nós. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o verbo de Deus, que se encarnou em Jesus Cristo. Ele é a verdadeira palavra de Deus. Algumas traduções colocam esse verbo, essa palavra como verbo. Eu prefiro também, eu não gostei tanto dessa tradução, que é da Bíblia que eu tenho aqui, que fala de palavra, mas verbo supõe um movimento, porque de fato esse Deus vem ao nosso encontro, ele é um movimento de amor por nós. Então, quem é o verbo de Deus? Quem é a palavra de Deus? A verdadeira palavra de Deus é Jesus Cristo. Essa palavra ela existiu desde todos os sempre, porém ela se encarnou no seio da Virgem Maria numa determinada época, 2000 anos atrás. Então, o verbo de Deus, ele é eterno, junto com o próprio Deus. E esse verbo se encarna no seio da Virgem Maria. Então, meus irmãos, para a gente falar sobre a palavra de Deus, antes de tudo é necessário que nós conheçamos a Jesus Cristo. Porque Ele é a verdadeira palavra de Deus. E aí a grande pergunta, para a gente ver no nosso dia a dia, interessante, a gente quer amar a Jesus Cristo. Nós queremos adorá-lo, nós queremos ser fiel a Ele, nós queremos amá-lo de todo o coração. Mas, muitas vezes nós não sabemos por onde começar. Muitas vezes nós
não sabemos como rezar, por exemplo. Muita gente, Deus, mas eu queria saber rezar, mas eu não sei rezar. E a oração, ela é intimidade com Deus. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, a oração ela é intimidade. Intimidade de conversa. Orar não é só pedir, rezar não é só agradecer. Rezar, orar, para nós católicos é a mesma coisa, rezar e orar. É intimidade com Deus, é dialogar, é colocar o seu coração em intimidade com Deus. Porque senão a oração, a reza fica só uma repetição. Eu estou ali todo dia, escuto a palavra de Deus, na palavra encarnada, rezo o texto. Mas se o meu coração não entra em diálogo com Deus, não entra em intimidade com Deus, esse tempo ele não está sendo aproveitado como ele deve ser. Claro, não é tempo perdido, porque Deus, de uma maneira misteriosa, também age nos corações fechados. Assim como um coração de pedra, muitas vezes ele tem rachaduras a qual a água do Espírito Santo é banhada. Entende? E a água, ela procura essas rachaduras e entra, né? Mas nós não estamos aproveitando o máximo que Deus tem para nos dar. Porque nós não estamos tendo intimidade. Mas para termos intimidade com Deus, é necessário que nós conheçamos um pouco mais sobre Ele. E como é que é a maneira mais concreta de nós conhecermos alguém? É sobre aquilo que ela mesma nos fala. E é interessante isso, né? Quando a gente fica mais próximo de uma pessoa, quando a gente cria amizades, às vezes até nas nossas casas de acolhimento, nas nossas casas de missão, nos nossos grupos de oração, nós vamos criando amizade com algumas pessoas e à medida que nós conversamos com ela, aquela pessoa vai nos falando sobre si, sobre sua história de vida e como chegou até ali, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, como é que é a sua família, como é que ela foi educada e etc. E você vai, com o tempo, conhecendo essa pessoa. De tal modo que em alguns momentos você diz, caramba, isso aqui, eu conheço fulano de tal. E se alguém conta uma história sobre ele que não é verdade, você vai dizer, não acredito que fulano fez isso porque eu conheço ele. Deus também fala conosco. Primeiro, claro, Deus nos fala através da oração. Mas antes mesmo de falar através da oração, Deus se manifestou e nos revelou sua palavra. Nos revelou as Sagradas Escrituras. É claro que aquilo que nós chamamos também de palavra de Deus, a Bíblia, escrita, ela é palavra à medida em que fala sobre Deus. Ela é palavra de Deus à medida em que fala sobre Deus. Os padres, lá do começo do cristianismo, ali no século I, ou seja, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, falavam que toda a palavra de Deus, todas as escrituras sagradas, falavam sobre Jesus Cristo. E por quê? Porque Jesus é a palavra de Deus. Ele é, por excelência, a palavra de Deus. Tudo que Deus precisava falar, ele falou em Jesus Cristo. Claro, não quer dizer que Jesus falou, ou seja, com a boca, tudo que Deus queria falar. Mas Jesus falou com sua vida. O que Jesus fez, como Jesus agiu, como Jesus tratou as pessoas. Claro, as suas palavras, os seus sinais, são uma transmissão daquilo que o Pai quis sempre falar à humanidade. De maneira mais perfeita, de maneira mais plena. Um santo disse, né, que não nos podendo dar mais, Deus nos deu o seu próprio Filho. Ou seja, quando Deus dá o próprio Filho, a própria palavra de Deus, ele deu o máximo, tudo aquilo que ele poderia dar, meus irmãos. Então, essa palavra, essa escritura, que é dividida entre Novo Testamento e Antigo Testamento, exatamente, o Novo são os escritos a partir de Jesus Cristo e o Antigo Testamento antes de Jesus Cristo, elas são uma revelação do Pai para nós. Claro, uma revelação de um Deus que caminha na história. É uma relação de amor. E ela conta uma história de uma relação de amor entre Deus e o seu povo. E nós bem sabemos que uma história de amor tem seus altos e baixos. É por isso que também na palavra de Deus nós vamos encontrar momentos de infidelidade do povo. Vamos encontrar, às vezes, o povo é infiel com Deus. Nós vamos encontrar algumas maneiras que, vamos dizer, que o povo entende uma ação de Deus que não é bem interpretada. Por exemplo, fala lá que Deus caminha na nuvem, caminha no céu como que em nuvens. É claro que o nosso Deus é imaterial, ele não tem um corpo. Claro, ele assumiu um corpo em Jesus Cristo, mas ele não tem um corpo. Então, essa linguagem, ela expressa uma determinada maneira de expressar. Claro, o mais importante não é entender que Deus literalmente está caminhando com as nuvens, mas compreender que o seu poder e a sua ação age sobre o mundo inteiro. Vocês entendem?
Então, essa relação de amor que Deus vai manifestando na sua Sagrada Escritura, nós precisamos interpretar isso da maneira adequada. É por isso que nós confiamos na interpretação que a Igreja dá. Para nós, meus irmãos, isso é muito importante que vocês entendam, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, só é retamente interpretada no seio da Igreja. Nós chamamos o grande tripé da nossa fé. Qual é ele? A Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, o magistério da Igreja, ou seja, os ensinamentos da Igreja, aquilo que os padres ensinam sobre a Palavra de Deus, os bispos, os papas, não só de hoje, mas durante toda a tradição da Igreja. E, falando em tradição, nós consideramos também a Sagrada Tradição, como a Igreja interpretou as Sagradas Escrituras durante o tempo. Então, por exemplo, se nós compreendemos a Sagrada Escritura dentro desse contexto, nós também podemos ter uma certa confiança na fé. Uma confiança de que não é uma interpretação de qualquer maneira. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi em alguns noticiários de televisão, até pessoas que fizeram coisas absurdas dizendo que estavam sendo fiéis à palavra de Deus. Às vezes até porque leram errado. Sem nos apegar aos detalhes, né? Mas eu lembro assim, até uma história cômica que passou no jornal de um senhor, não vou dizer quem foi, né? Que estava traindo a sua esposa e estimulando outras mulheres a traírem a sua esposa porque ele recebeu uma palavra de Deus. Quando foi ler a passagem dizia, né? Pega a tua esposa adúltera e faz tal coisa. E quando esse senhor leu a passagem, diz assim, pega a tua esposa e adultera. Ou seja, trai ela. Então, a cara leu de uma maneira errada, interpretou como quis e quis justificar suas atitudes por causa disso. Não. Nós, católicos, nós cristãos, interpretamos a Bíblia conforme a tradição da Igreja. Como é que a Igreja interpreta a Bíblia? E isso, é claro, não é somente uma questão de obediência de cima para baixo, mas é uma confiança de fé, vocês entendem, meus irmãos? A Igreja, afinal de contas, está há mais de 2000 anos trabalhando com a Sagrada Escritura, estudando, aprofundando, com homens muito mais inteligentes do que nós. E aí a gente precisa ter um certo tipo de humildade. Vejam, por exemplo, na Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Os estudiosos veem claramente, né? Os adélfos, a palavra grega na qual foi escrito, aquilo ali não quer dizer irmãos, pode ser parentes próximos, entende? Então, a Igreja já nos forneceu vários tipos de interpretação sobre algumas passagens, por isso que nós precisamos fazer essa leitura em comunhão com a Igreja. Deusmar, mas como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou ter acesso a isso? É muito simples. Na Igreja também a gente não precisa ser institucionalizado, burocrata demais para poder ver as coisas, não. Nós somos irmãos na caminhada. Então, nós não devemos nunca usar como desculpa de que a Bíblia é difícil de ler para não ler. Porque tem coisas muito mais difíceis que nós nos empenhamos para fazer. As pessoas aprendem cálculos matemáticos, aprendem ciências para poder ganhar dinheiro e a Bíblia não. Como assim? Vocês entendem? Então, nós estamos como caminhada, como irmão, então a gente pode ir aprofundando na palavra de Deus, ler ela, usar da palavra de Deus para a nossa oração pessoal, de maneira especial, os evangelhos, a leitura dos evangelhos, lermos a palavra de Deus e as nossas dúvidas nós vamos tirando com nossos irmãos mais velhos, mais experientes na fé. E é claro, esses irmãos, por sua vez, também já provavelmente passaram por esse processo de tirar suas dúvidas, de poder perguntar. E também, se eles não souberem, eles podem perguntar a pessoas mais experientes na fé, como padres, religiosos e etc. Então, meus irmãos, não inventemos nenhuma desculpa para não ler a Bíblia, para não ler a palavra de Deus. À medida em que você conhecer mais o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras, mais você vai ter intimidade com Deus. Mais você vai ter gosto pela oração, mais você vai ter gosto por se doar pelo reino de Deus, por Deus, mais você vai querer se modelar conforme a imagem de Jesus Cristo. Meus irmãos,
Uma vez eu escutei de uma pessoa uma coisa bem interessante. Ele disse: eu conheci um homem, escutem bem, que todos chamavam ele de fanático. Por quê? Porque para todo canto que ele ia, ele levava a sua Bíblia. Se ele saísse de casa, ele levava a sua Bíblia. Se ele saísse de casa e tivesse esquecido a Bíblia, ele voltava para poder pegar a Bíblia. Qualquer momento que ele tinha vago, no ônibus, numa fila de espera, ou até mesmo em casa, sem fazer nada, ele logo abria a Bíblia e começava a ler. E ali ele tinha sua intimidade com Deus. Mas esse homem era chamado de fanático, de fundamentalista. Mas olha que interessante. Quando uma pessoa sempre anda com seu celular, ela não é chamada de fanática. Se uma pessoa sai de casa e esquece seu celular, ela imediatamente volta para pegar e não é chamada de fanática. Ou uma pessoa que todos os momentos que tem livre, está ali, abre o celular e vai mexer nas suas redes sociais. Vocês entendem? É interessante qual o tipo de atenção que nós damos, até mesmo nas nossas casas de acolhimento, à palavra de Deus. Ou as coisas muitas vezes mundanas, passageiras. Quantos irmãos têm um certo anseio para já ter algumas redes sociais e que para tantos já foi motivo de perdição por conversas, por trocas de mensagens indevidas e etc. E essa mesma empolgação não existe com relação à palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos bater no nosso peito e admitir que nós precisamos melhorar na nossa vivência de fé. Melhorar verdadeiramente. Nós temos dentro da comunidade todos os meios necessários e suficientes. A nossa comunidade prevê que a cada dia leiamos o Evangelho do dia, a palavra encarnada. Mas eu não sei ler. Tudo bem, hoje nós temos tanta facilidade, gente. Nós temos pessoas que falam sobre a palavra de Deus. Então, tem a palavra encarnada, a leitura e a meditação diária do Evangelho, meus irmãos. Para que mais? Para que mais? Então, aquele evangelho que você escuta de manhã, você vai ficar ruminando ele dia a dia. Se você souber ler, você durante o dia procure ler novamente. Você vê o diário espiritual de manhã, de tarde, dê uma segunda leitura, confronte a sua vida com o evangelho. Eu estou vivendo essa palavra, eu estou vivendo o meu propósito. Se você não souber, não tem problema. Escute novamente a palavra encarnada, peça para o irmão colocar para você. Tenha essa intimidade com a palavra de Deus, meus irmãos. A cada dia, intimidade com a palavra de Deus. Nós precisamos nos banhar da palavra de Deus. Nós, como seminaristas, eu não falo isso para me amostrar, né, como o pessoal diz, eu falo isso assim como um testemunho de vida cristã, como irmão que eu sou de vocês, esperando que se eu, que sou tão pecador, posso também testemunhar coisas boas, vocês também podem. Então eu que sou tão pecador, como seminarista, eu a cada dia me banho da palavra de Deus. Nós temos, além do Evangelho diário, nós vamos para a missa todos os dias. Além disso, nós rezamos a Liturgia das Horas, esse livrinho, que são uma coletânea de salmos e leituras que nós rezamos de manhã, ao meio-dia, de tarde, à noite, e ainda tem o ofício das leituras, que é alguma hora extra. Você escolhe, é uma oração maior, mais longa. São orações rápidas, com 3 salmos, uma leitura breve, né? Uma estrutura de súplicas para nós intercedermos por aqueles que nos pedem. Então, de manhã, no meio-dia, à tarde, de noite, e uma vez a mais, 5 vezes ao dia, mais a leitura da palavra de Deus. Então você vai banhando na misericórdia de Deus, você vai se banhando na palavra de Deus, pedindo que você tenha o seu coração transformado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela age em nós, ela nos transforma em imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele restaura aquele nosso coração como foi criado por Deus, a maneira como eu fui criado para ser, que é a imagem do próprio Jesus Cristo inserido dentro do meu coração. Olha que interessante, a palavra de Deus nos torna palavra. A palavra de Deus nos torna palavras vivas. São Paulo fala em capítulo 2 de Filipenses: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus.
seja, sermos configurados a Cristo Jesus. São Francisco de Assis dizia: prestem bem atenção sobre a sua vida, porque talvez você será a única página do Evangelho que alguém lerá. Olha que bonito. São Francisco dizia que nós podemos ser para as pessoas uma página do Evangelho. E a maneira com a qual nós vivemos talvez seja a única página do Evangelho que alguém jamais lerá. Meus irmãos, que responsabilidade que nós temos. Mas para isso é necessário o quê? Intimidade com a palavra. Intimidade com a palavra de Deus. Se você começa a conhecer como Jesus agiu, você vai começando a querer agir como ele agiu. Você vai querer começar a fazer as mesmas coisas que ele. Você começa a assumir os seus valores. E você começa a descobrir que a felicidade não está no ter, no poder, no prazer. A felicidade está em fazer da sua própria vida um dom de amor. Se entregar, se doar, se consumir de amor. Porque foi isso que o próprio Cristo fez. Então, perdoar, por exemplo, não vai ser um fardo, vai ser uma alegria. Por quê? Porque Jesus disse: perdoai 70 vezes 7. Se você é banhado na palavra, você vai vivendo uma vida mais concreta de santidade, porque você vai trazendo concretamente aqueles elementos da vida de Cristo para a sua própria vida, você me entende? Se você, por exemplo, foi injustiçado, você vai lembrar que Cristo foi injustiçado na cruz. Você não precisa se revoltar contra um irmão e ficar com ódio porque um irmão fez uma coisa que aparentemente ele feriu, lhe injustiçou. Nossa, tudo bem, sem menosprezar o seu sofrimento, o sofrimento de qualquer pessoa que vive isso. Mas um cristão verdadeiro, ele é como Cristo. Ele não quebra um caniço rachado. Ou seja, ele não quer ali detonar com alguém que já está ferido. Vocês entendem, meus irmãos? Então, a vida de Cristo, ela vai se conformando. E essa palavra, tantas vezes, é consolo para nós. Nós vamos ver na vida dos apóstolos, homens grandiosos, que fizeram muito por Deus e pela igreja. Mas vemos que eles também eram humanos. Senhor, queres que mande fogo do céu para queimar sobre essa cidade que não acolheu tua palavra? Jesus se entristece. Ou seja, João e Tiago também tiveram seus picos de ira. Senhor, se for necessário, eu morro por ti. Pedro também fez promessas vãs. Nós também temos os nossos defeitos. Isso não quer impedir, isso não quer dizer que a nossa vocação divina, o nosso chamamento está apagado por causa das nossas falhas. Então a palavra de Deus, ela vai sendo para nós também consolo e conforto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Jesus disse isso. Tomai de mim o meu fardo, porque o meu peso é leve. É diferente dos pesos desse mundo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos inserindo dentro desse contexto de desejo de santidade. De desejo de fazer a vontade dele. Por fim, queria terminar com outra passagem bíblica, que vocês também podem abrir lá, na primeira carta de João. No primeiro capítulo, tá certo? Tem uma passagem muito bela, que eu gosto bastante de ler. Que também é o capítulo 1, de versículos de 1 ao 4. O que era desde o princípio, ou seja, o verbo de Deus. O que ouvimos e o que vimos, com os nossos olhos, o que contemplamos, e a nossa vida apalparam da palavra da vida. Vida esta que se manifestou e que nós vimos e testemunhamos. Vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que a nós se manifestou. Ou seja, Jesus, que estava junto do Pai e a nós se manifestou. João está falando que aquilo que ele viu e ouviu, Jesus Cristo, aquilo que ele experienciou, é disso que ele está falando, é disso que ele testemunha. Isto que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e o seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus que nós precisamos anunciar também não é só um conjunto de textos que nós precisamos decorar. Claro, é importante você trazer no coração as passagens, as palavras, como eu partilhei com vocês durante a formação, várias passagens bíblicas. Mas mais importante do que isso é o testemunho. É o testemunho cristão.
é o testemunho de vida. Anunciar aquilo que eu quero viver, que não é somente um conjunto de passagens, de palavras, que eu não preciso ali ir para o meio de uma praça e ficar num lugar bem alto, com uma caixa de som bem alta, né? Talvez até me sentindo muito importante, melhor do que os outros, para fazer isso. Não, é o nosso testemunho diário, testemunho de perdão, de honestidade. E como fala na palavra de Deus, o Pai que está no oculto, o Pai que conhece o oculto, conhece o teu coração oculto, Ele te recompensará. É essa virtude do testemunho cristão que nós lutamos para ter. Então, meus irmãos, desejo que a graça de Deus ela possa te acompanhar. Não sou padre para lhe abençoar e desejar impor a bênção de Deus sobre vocês, mas como todo fiel leigo, eu posso invocar a bênção de Deus. Então vamos terminar nosso momento formativo de hoje invocando a bênção de Deus que nos ama, que guarda o nosso coração. Invoquemos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo habite em vossos corações, meu irmão. Um grande abraço e Deus os abençoe.